Igor Gelou, depois de ter convivido um tempo com os talibãs e o fundamentalismo islâmico no Afeganistão e no Paquistão, você acha que é possível a gente amar um fundamentalista? Ou o único afeto que a gente pode ter por ele é alguma espécie de medo ou ódio? Se você considerar que amor e ódio são tradicionalmente considerados as faces da mesma moeda, então você pode ter um sentimento pelo terrorista. Eu acho muito improvável que, no nível pessoal, no nível privado, você consiga amar o terrorista. Se não é possível amar o fundamentalista ou o terrorista do ponto de vista público, é possível tentar compreendê-lo melhor, que é uma coisa bem difícil, e tentar trazer elementos para entender por que esse terrorista ou esse fundamentalista virou um terrorista, diminuindo assim a distância entre você e ele e transformando a relação talvez numa coisa mais racional e menos emocional, que não vai ser possível amar o terrorista, mas talvez seja possível entendê-lo para até compreender, não justificando suas razões, mas tentando descobrir por que ele trabalha naquela faixa de frequência, né? Aqui eu vou tentar trazer algumas coisas da minha experiência nesses anos viajando por países nos quais os fundamentalistas têm uma presença forte, para tentar entender um pouco como que eles trabalham e como que eles trazem essa percepção de ódio contra o que a gente convenciona chamar de Ocidente. Você tem que entender o que passa na cabeça de uma pessoa que está disposta a pegar os controles de um avião e jogar ele contra um prédio, ou a apertar um botão e se explodir, levando consigo mais pessoas ou alvos civis ou militares, mas invariavelmente vai ter inocente envolvido. Existe um psiquismo todo dessas pessoas que ele tem uma razão política, ele tem uma origem política, vou trazer um pouco isso para vocês, mas tem uma coisa que para mim é insondável. Causa muito estranhamento para a gente, com a nossa cultura judaico-cristã de preservação da vida, de valorização da vida, causa muito estranhamento essa pulsão de morte que essas pessoas apresentam, para usar o termo mais psicanalítico. O Bin Laden, ao falar isso, ele deixou muito claro, ele falou assim, eu estou casado com a minha pulsão de morte, eu sou essa pulsão de morte. Então, nesse sentido, não é muito diferente da prática clínica dos psicanalistas que tratam suicidas. Talvez a coisa mais difícil de tratar, porque o sujeito não teme mais nada, ele não teme a morte. Não temendo a morte, você ultrapassou a última barreira, o último limite que você tem para tensionar os seus atos dentro de um escopo de coisas que você pode fazer em nome de alguma ideologia, alguma religião, alguma causa que você considere justa. O diâmetro da bomba era 30 centímetros e o diâmetro do seu raio efetivo cerca de 7 metros, com 4 mortos e 11 feridos. E em volta deles, num largo círculo de dor e tempo, espalham-se 2 hospitais e um cemitério. Mas a mulher nova que foi sepultada na cidade de onde ela veio, a distância de mais de 100 quilômetros, alarga o círculo consideravelmente. E o homem solitário, chorando a sua morte, na costa distante de um país longínquo, inclui o mundo inteiro no círculo. E nem menciono o uivo dos órfãos, que alcança além do trono de Deus, fazendo um círculo sem fim e sem Deus. Queria saber se você tem uma opinião, se você acha que teve uma visão muito equivocada de certa esquerda ocidental mesmo a respeito dos islâmicos e em que pontos poderia estar equivocada essa visão. Eu acho que tem essa coisa da vitimização, ela ocorre principalmente numa questão que é muito delicada e sensível, que é o conflito Israel-Palestina. Porque claramente, dos dois lados, você tem razões. As razões são muito fortes dos dois lados e não precisa exatamente ser pró-palestino para considerar que o Estado de Israel usa táticas de terror também contra populações palestinas. Isso é verdade, isso é um fato, é decantado, o que também não quer dizer que justifique o cara ir lá se explodir num café em Tel Aviv. Acho que as duas coisas estão erradas, vamos dizer assim. Agora, em relação à questão específica da visão boazinha e justificada dos terroristas, que só mudou quando eles resolveram explodir alguma coisa, né, nos Estados Unidos mesmo, ou depois na Europa, eu acho que teve, no geral, uma complacência. Por quê? Porque o Khomeini, por exemplo, ele representava
uma inspiração. Por isso que tem gente que até hoje gosta de Cuba, porque bem ou mal, o regime do Batista antes era uma coisa medonha também. Então tem aquela ideia do forte contra o fraco, uma ideia que agrada muito, especialmente o pessoal da intelectualidade de esquerda, assim, uma revolta mais popular, não sei o quê. Pouco importa que depois virou uma ditadura e uma teocracia, isso aí não estou nem entrando no mérito. Mas na origem talvez tenha esse vício que causou um pouco essa simpatia, vamos dizer assim. No próximo bloco, o perfil do terrorista. Numa manhã qualquer, ele toma café, escova os dentes, realiza tarefas cotidianas, se arma com uma bomba e sai para cometer um atentado. Um fanático? Um louco? Um monstro? Quem é o terrorista? O que pensa alguém que abre mão da própria vida para tirar outras vidas? Ele é um ser humano como nós? Há uma grande ignorância nossa mesmo aqui no Ocidente sobre essas pessoas. A gente não sabe o que levou eles a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode nunca cair no que eu acho que é o grande erro da academia, de forma geral, especialmente a academia mais à esquerda, tem uma leitura muito próxima. Você vai na França, você vai aqui no Brasil, principalmente. Estados Unidos é um pouco diferente. Que é justificar a ação desse terrorista por conta dessa compreensão. Não, eu proponho que as pessoas tentem entender o que ele está fazendo, mas nunca justificá-lo. Eu acho que é importante para a gente tentar entender isso, olhar um pouco para trás na história do próprio Islã, que é, hoje, não só pelo nosso preconceito ocidental, mas pelo fato de que os principais atos terroristas e os grupos mais radicais e mais violentos saem desse extrato fundamentalista do islamismo. Claro, você tem os fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, por exemplo, mas você não vê esses caras explodindo aviões, ainda, pelo menos. Então, acho que a gente acaba causando, enfim, a gente acaba culpando o sujeito do turbante muito porque, enfim, são sujeitos de turbante que acabam cometendo esses atos, hoje em dia, estão mais associados a isso. A formação do Islã no século VII, ela passa por uma unificação de tribos, vamos dizer assim, que foi feita sob o nome de uma religião nova, que se considerava herdeira do cristianismo e do judaísmo. Por isso o Maomé nunca renegou o judaísmo e o cristianismo, ao contrário, o Corão respeita o que eles chamam de povos do livro. Está escrito explicitamente que não é para forçar a conversão de um cristão ou de um judeu. A prática foi um pouco diferente, mas na origem o Corão prega isso, está escrito lá até hoje. Mas era uma religião de luta, uma religião de conquista, que se adaptou ao caráter da expansão árabe de conquista. Quando você passa 2 séculos depois da criação do islamismo, você tem um apogeu do arabismo clássico, que é aquela nossa ideia da Bagdá das Mil e Uma Noites, um centro cultural fenomenal, porque como eles tinham contato com várias culturas, eles absorviam isso dentro de um escopo de aprender a arte dos outros, buscar a literatura dos outros. Você vai até hoje a Bagdá, eu estive agora recentemente, embora tenha virado um campo militar cheio de barreiras e checkpoints e soldados armados e ameaças de bombas o tempo todo, você tem uma coisa clara, sinais, restos daquela civilização que ainda estão lá. Você tem uma grande escola islâmica, que é a escola siriana, acho que, se não me engano o nome, que era um antigo prédio, um prédio do século XIII, lindíssimo. Tem uma série de sinais de que aquilo foi um lugar muito grande, um centro de cultura muito, muito forte. E isso, naturalmente, como tudo, tem um fim. Você teve a expansão para outras dinastias, depois da dinastia dos Abássidas, que era essa dinastia de Bagdá. Você teve a última grande dinastia muçulmana, que foram os otomanos, que eram turcos convertidos da Ásia Central, que acabaram dominando boa parte do mundo conhecido também na sua época. E o apogeu deles é século XV, quando eles conquistam Constantinopla, né, acabam com o que sobrou do Império Romano. E a partir daí eles se expandem, mas é uma expansão que, enfim, criou muito da nossa imagem, da imagem que o Ocidente tem do turco, entre aspas, do árabe. Associou turco a árabe, que é uma coisa errada, mas é uma associação quase automática em alguns lugares, e a muçulmana, porque eles eram o centro do império, era o centro da onde emanava o poder muçulmano, e a grande ameaça. Eles chegaram a bater na porta de Viena 2 vezes, eles se expandiram de forma a ameaçar a cristandade. Você teve toda aquela a expansão, o norte da África inteira era deles, a Ásia Central até
eles brigavam com a Pérsia, enfim, é tudo muito espalhado. E hoje você tem o islamismo da Indonésia até o Marrocos, é uma religião em expansão. Hoje talvez seja a segunda ou terceira a religião com o maior número de novos adeptos a cada ano que tem no mundo. Mas com todo apogeu tem a decadência. Naquele momento de apogeu otomano, os nossos amigos na Europa estavam vivendo a chamada Idade Média, enfim, o tempo das trevas, como gosto de falar, embora seja muito relativo esse termo, qualquer historiador vai concordar com isso. Mas eles estavam numa decadência econômica, espiritual, por assim dizer, e técnica. Aí você tem a Renascença, o resto é história. A Renascença, a partir da Itália, se espalha, eles começam a ficar mais fortes militarmente, eles conseguem segurar o avanço otomano e se transformam novamente numa potência. A Europa começa a crescer uma potência. No século XVIII, você tem o Iluminismo e todas as grandes ideias que separaram o Estado da religião, transformaram a religião para nós ocidentais numa expressão muito mais privada e até comunitária, mais privada, em favor de uma revolução técnica e industrial que fez a Europa, e depois os Estados Unidos, que é o herdeiro natural da Europa, se transformarem nos próximos 2 séculos nas grandes potências do mundo, em quem mandou no mundo e quem definiu o mundo como ele é hoje. Só que isso acontece nunca, nenhum parto é sem dor. Essa adaptação do contato dos muçulmanos com o novo mundo sem Deus, vamos dizer assim, progressivamente, com menos Deus do Ocidente, gerou um conflito interno no mundo muçulmano entre pessoas que queriam reformar, que eram chamados modernizadores do Império Otomano, queriam reformar por dentro as estruturas do muçulmanismo, trazendo valores islâmicos, mas adaptando técnicas modernas. Assim, ninguém queria que as pessoas voltassem para o século VII, para a época de Maomé. Eles queriam ter água encanada, luz, TV não tinha, mas jeito de falar. Queriam as modernidades, amenidades do século XVIII e XIX na mão deles, com uma visão mais islâmica, digamos assim, trazendo e respeitando valores. E havia os ocidentalistas, como são chamados na historiografia, que eram as pessoas que queriam simplesmente adaptar o Ocidente para a sua realidade trazendo valores também. Então você tinha o sistema educacional ocidental, você tinha o sistema político, começou a ter a ideia de parlamentos, a ideia de votações em algumas questões restritas, e esses caras ganharam, entre aspas, a guerra interna, que você tem uma visão clara com a Segunda Guerra, quando se desmantela o Império Otomano. Quem herda a Turquia, que eram os jovens turcos, os oficiais que seguiam o Mustafa Kemal Atatürk, que é o pai da Turquia moderna, então eles realmente apertaram muito a religião, eles reduziram a influência da religião na vida pública, criaram uma espécie de um paradigma a ser seguido em outros países, que foram aqueles países que o Ocidente ajudou a criar no Oriente Médio, o Iraque, por exemplo, o Líbano, que são países que são mais ou menos uma invenção dos retalhos do Império Otomano, que, enfim, foi um favor dos ingleses e dos franceses fizeram para a humanidade. E essa gente toda falhou, na verdade, porque a Turquia, em que pese que seja um exemplo hoje considerado bom no mundo islâmico, de democracia relativamente estável e um país mais tolerante, embora haja sinais contrários hoje em dia lá, quase todos os regimes que foram inspirados por esse secularismo árabe não muçulmano, eles fracassaram do ponto de vista de trazer felicidade para o seu povo. É só ver o Iraque do Saddam Hussein, ou a Síria agora do Bashar al-Assad. São países que têm sérios problemas, os regimes têm sérios problemas de trazer, enfim, de ser aceitos pelo seu povo. Houve uma reação a esses regimes, essa modernização secular do mundo muçulmano, que ela começou no Egito. Em 1928, um sujeito chamado Hassan al-Banna, ele criou a chamada Sociedade dos Irmãos Muçulmanos, ou Irmandade Muçulmana, que é um nome muito conhecido, enfim, você leu hoje no noticiário, eles são um ator político importante no Egito, nesse Egito pós-primavera, pós-Mubarak. Esse sujeito ele criou uma sociedade que visava trazer novamente os valores islâmicos que foram perdidos, na opinião dele, por todos esses países que se ocidentalizaram.
Só que com isso, você pensa, bem, está aqui, é o pai dos terroristas. Não é bem isso, na verdade, porque ele era extremamente tolerante, ele tinha uma visão de tolerância com os cristãos e com os judeus, que tem uma minoria importante no Egito, que são os coptas, são cristãos, uma minoria importante. Mesmo com os judeus, ele tinha uma relação ok. E o que aconteceu? Por desafiar a estrutura do Estado, ele acabou preso, acabou torturado, enfim, morreu de forma meio trágica, foi executado depois de uma série de brigas. Para você, ao prender e ao reprimir muito duramente a Irmandade Muçulmana, você criou tensões que radicalizaram alguns dos seus elementos. Não estou justificando nada, não acho que eles estão certos em matar ninguém, mas é compreensível que, do ponto de vista de processo político, que essas pessoas se radicalizassem buscando daí alguma inspiração outra, além de apenas querer trazer elementos islâmicos para a sociedade. O que eles fizeram? Eles foram olhar no berço, olharam e progressivamente esses grupos foram olhando para o berço do que a gente considera hoje o fundamentalismo islâmico real, que é a Arábia Saudita. Há muito tempo atrás, em 1744, tinha dois caras lá. Um era um príncipe chamado Muhammad Saud e outro era um clérigo muito radical chamado Muhammad Wahhabi. Eles, por acaso, fizeram uma aliança tática, ficaram amigos, porque o Wahhabi tinha uma grande legião de fiéis que o seguiam, porque ele pregava uma forma puríssima e literal e extremamente radical da leitura do Islã, do Corão. Então, você tinha um islamismo que é o fundamentalista clássico que a gente acha hoje, que é o cara que não tolera que a mulher não se cubra por inteiro, que a mulher não tem papel na sociedade, que todo infiel é passível de sofrer os efeitos da chamada Guerra Santa, que é um conceito que ele é um conceito meio complicado para a gente, porque na verdade ele passa também por uma Guerra Santa interna. O muçulmano que prega a Guerra Santa, ele prega uma Guerra Santa interna, você precisa conquistar os seus medos, você precisa se submeter aos desígnios da lei de Deus, segundo eles. E nesse processo você acaba trazendo isso para a vida externa, porque foi muito prático para o Maomé unificar tribos rivais na Arábia não saudita na época, mas na Arábia do século VII, e para toda a expansão árabe era um excelente motivador de soldados e tudo mais. E o que aconteceu? Esses dois sujeitos eles se uniram e criaram o que é hoje o Reino da Arábia Saudita. Curiosamente, a Arábia Saudita ela se transforma num dos melhores parceiros do Ocidente. Por quê? Porque ela é um vasto deserto. Quando você passa de avião por cima da Arábia Saudita é uma coisa desesperadora. Você não vê nada, é só deserto, 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 deserto. Mas tem um monte de petróleo lá embaixo, é o maior barril de petróleo do mundo. Está lá embaixo, e os americanos e os ingleses, eles viram isso muito cedo e estrategicamente se aproximaram desses sauditas e facilitaram a vida deles. Permitiram, durante a Primeira Guerra, que eles tivessem acesso a armas, acesso à tecnologia militar para combater os otomanos, que eram os seus opressores da época. No próximo bloco, as origens do terror. Desde o 11 de setembro, muitos debates acalorados tentam explicar as causas do terrorismo. Alguns acreditam que a pobreza gera atentados suicidas. Outros defendem que o Islã é uma religião que prega a violência. Há os que têm certeza de que a culpa é do Ocidente. O terrorismo é um problema complexo. Suas causas são políticas, econômicas, geográficas e morais. Qualquer resposta simples corre o risco de ser incompleta. Compreender o ódio é o desafio dos nossos tempos. E nos anos 30, os Estados Unidos entram no lugar dos ingleses, já como potência principal na Arábia Saudita, e eles fazem um grande acordo. As principais petroleiras americanas abrem uma empresa junto com os sauditas, a Aramco, e cria o primeiro grande conglomerado petrolífero do Oriente Médio, já nesse esquema que a gente conhece hoje, monopolista e que controla preços e tudo mais. Então você tem uma coisa curiosa, que o Osama Bin Laden ele é uma reação a essa ambiguidade do Estado purista da Arábia Saudita. Então, Osama Bin Laden foi lá e falou, olha, ele era da família mais rica, ou uma das mais ricas do reino, embora não fosse parte da família real, e falou o seguinte, vocês estão dando a mão para o nosso inimigo, esses sujeitos, eles apoiam a criação do Estado de Israel, esses sujeitos, eles são infiéis, eles são contra tudo que o wahhabismo, que é essa leitura radical do Corão,
propugna. Tudo que eles dizem que não pode, os americanos fazem. Então você tem uma coisa muito complicada para a cabeça de uma pessoa que realmente acredita naquela filosofia. Não por acaso ele briga com a Arábia Saudita, a família Bin Laden acaba expulsando o Bin Laden da Arábia Saudita, o Osama, né? Ele é obrigado a tomar refúgio primeiro no Sudão e depois no Afeganistão, com os efeitos que a gente conhece desde então. A Al-Qaeda, que é a rede terrorista dele, que chama-se a Base, ela surge primeiramente como uma forma de apoiar a luta dos guerreiros muçulmanos no Afeganistão contra a invasão soviética de 1979. E esses caras ficaram todos na mão. O Ocidente, que dava dinheiro e armas para eles, assim como a Arábia Saudita, parou de ajudar. E parou de ajudar e tinha que procurar outros, digamos, ramos de negócio, né? E o melhor ramo de negócio seria: vamos combater o Ocidente. Então, o primeiro alvo do Bin Laden foi a própria Arábia Saudita. O primeiro grande manifesto dele, que é de 94, diz claramente: enquanto houver soldados infiéis em território sagrado, porque as duas cidades sagradas do islamismo, Meca e Medina, ficam na Arábia Saudita, enquanto houver soldados infiéis lá, eles são obrigados a levar a Guerra Santa a qualquer lugar onde haja representante desses infiéis, a começar pela própria Arábia Saudita. Antes disso, aqui ainda nessa coisa da construção da imagem do terrorista, você tem o caso do Irã, que é muito interessante, que o Irã, enquanto a Arábia Saudita é um Estado fundamentalista islâmico por origem, o Irã ele se tornou por revolução. Em 79, as pessoas não aguentavam mais o reino do Shah Reza Pahlavi, que era o rei do Irã. Era um cara que tinha altos contatos com o Ocidente todo, fazia altas festas para todo mundo da família dele, iam para Londres, gastavam uma fortuna. Tinha contatos fortíssimos com os Estados Unidos e tinha um problema interno muito grave. Você não entregava para o povo não entregava, tinha uma taxa de alfabetização muito baixa, condições de saúde péssimas, e tinha um terreno fértil para ser explorado. E tinha um clérigo xiita chamado Khomeini, que vocalizou muito isso. Tanto que o Shah primeiro tentou trazer ele para o governo, como não conseguiu, ele foi exilado na França. E ele é um cara que, enfim, todos nós lembramos, eu acho que pessoas que têm um pouco mais de 30 anos, vai todo mundo lembrar daquela figura, que era um sujeito com uma super barba, aquele turbante enorme. Ele era o fundamentalista islâmico por natureza. E ele teve um apoio no Ocidente, e aí eu volto a falar da nossa querida academia à esquerda. Ele era adorado na França, ele idolatrado, era um cara que, enfim, estava no nível de Sartre, era um sujeito, nossa, é o nosso herói, assim, em 68 os caras achavam o cara o máximo. É uma coisa muito paradoxal, né? Porque o espaço iraniano é um espaço de teocracia, o chefe, existe parlamento, existe presidente, mas a palavra final é do Conselho dos Guardiões, que é um bando de doutores da lei islâmica que dão ordem sobre todos os aspectos da vida das pessoas. E tem o jurisprudente, que é o chefe, o Ayatollah Supremo, que é o cara que manda em tudo. Ele é o poder moderador supremo do país. E essa gente inspirou, tanto o pessoal na Arábia Saudita quanto no Irã, inspiraram grupos mundo afora. O caso mais famoso, além daqueles que a gente conhece especificamente do conflito Israel-Palestina, que são, por exemplo, o Hamas na faixa de Gaza, que é um grupo sunita, é um grupo que ele começou como militância política pura e acabou entrando na chamada resistência islâmica, virou um grupo fundamentalista, mas que trabalha também numa esfera política. E o Hezbollah, que é um grupo xiita, que na verdade é um braço do Irã que está instalado no Líbano, que muitos libaneses gostam muito do Hezbollah, porque ele, além de ser uma unidade armada, é um partido político, um grupo assistencialista muito forte. Ele manda mesmo em várias... Você vai para o sul do Líbano, enfim, eles dão as ordens lá, não tem Estado lá, tem o Estado do Hezbollah. E eles têm uma utilidade, entre aspas, que eles servem de segunda frente nesse conflito eterno que tem Israel e seus vizinhos. Eles foram muito bem sucedidos militarmente na última guerra que eles tiveram com Israel. Então, é uma coisa que também vão ser contas a serem acertadas nos próximos anos, aí, certamente. E tem o Talibã. O Talibã é uma excrescência, né? É uma coisa muito esquisita. Eu tive contato com eles tanto quando estavam no poder quanto depois. Eles faziam uma coisa pior, vamos dizer assim, do que o fundamentalista da Arábia Saudita ou do Irã. Porque tanto o Irã como a Arábia Saudita, eles tinham elementos de modernidade na sua composição. Você não vê uma grande
uma grande resistência em massa na Arábia Saudita até agora, pelo menos nada parecido com uma primavera árabe na Arábia Saudita, basicamente porque o Estado provém. Como é muito rico, o Estado provém. As pessoas têm um nível de vida razoável, você não tem uma pobreza extrema, mas também a mulher não pode dirigir o carro, né? Tem uma complicação aí. E o Talibã é uma coisa muito estranha, porque ele é uma decorrência do abandono do Ocidente do Afeganistão. Quando o Ocidente deixa o Afeganistão depois da retirada soviética, deixa de dar dinheiro para eles, aqueles caras precisam fazer alguma coisa. Os fundamentalistas mais radicais e mais experientes em guerra, que era o pessoal do Osama e alguns outros senhores da guerra, eles procuraram exportar a sua briga com o Ocidente. Agora, os outros trataram de se matar entre si para ver quem que ficava com o poder do que sobrou do Afeganistão. Nesse sentido, o Paquistão, que estava lá do lado, olhou e viu uma oportunidade de influenciar mais ainda a política num país muito importante, que é seu vizinho de costas, vamos dizer assim, e que seria muito importante não deixar a Índia entrar lá no caso de ter, porque vai sempre ter uma guerra entre Paquistão e Índia, já houve 4 e vai haver mais. É um jeito de não deixar a Índia circundar, digamos assim, com área de influência, o Paquistão. Então o Paquistão vai lá e ele fomenta um bando de estudantes de madraçais, que são escolas religiosas, que substituem o ensino formal em quase todas as regiões tribais do Paquistão, que toda aquela faixa de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão é meio uma zona sem lei mesmo. Você tem exército, mas é só, assim, o Estado não chega lá. E como o Estado não chega, quem dá as cartas seria o padre, na nossa concepção cristã. É o mulá, é o sacerdote islâmico da região. Eles têm essas escolas, são chamados madraçais, ou madraças em árabe, e eles havia uma grande quantidade de jovens querendo voltar a lutar, que tinham ido e voltado para o Afeganistão durante a guerra, e que aí o Paquistão viu bem, eu vou armar esses caras, vou dar poder e influência para eles, e vou mandar eles lutar nessa guerra civil que está acontecendo aqui do lado. E eles eram os talibãs. Os talibs é estudante, tanto em árabe quanto em pashtun, que é a língua predominante naquela região. E o Talibã é o coletivo de estudantes, são os estudantes. Por quê? Porque são estudantes do Corão, são pessoas extremamente religiosas, extremamente ignorantes de qualquer aspecto da vida moderna. É uma coisa impressionante conversar com eles. Fui numa madraça, uma vez, um madraçal, numa cidade chamada Murree, que é uma espécie de Campos do Jordão, vamos dizer assim, da elite paquistanesa. Todos os generais, todos os professores, doutores têm lá uma casinha de campo bonita, coisa e tal. Uma montanha, um cenário de montanha belíssimo, assim, na Caxemira. E eu fui nesse lugar e tinha um campo de treinamento junto com um madraçal. E eles falavam abertamente, era um bando de crianças, assim, 12, 13 anos, alguns 14, 15 talvez, todos falando, repetindo muito literalmente aquilo que a gente achava que era só propaganda americana para, vamos dizer assim, sacanear o fundamentalista, dizer, eu quero me explodir porque eu vou para o céu e vou... Aquela história de virgens lá é meio mentira, ninguém fala disso. Isso aí talvez até fosse um bom estímulo, mas no caso não... Essa história é engraçada, porque tem essa teoria, essa coisa, todo mundo fala, se for para o céu, você vai ganhar 72 virgens, né, que falavam. Eu nunca ouvi, eu já entrevistei homem-bomba palestino, homem-bomba paquistanês, homem-bomba afegão. Nenhum me falou disso. Mas, enfim, essa gente falava sobre uma visão de céu. Eles falavam claramente, olha, eu estou indo porque eu acho que é injusto o que os Estados Unidos estão fazendo com a gente, nosso povo, e porque eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu e eu vou em glória. E eles falavam com sincera e genuína convicção. É uma coisa muito interessante, porque eu não consigo entrar naquele discurso também clássico de que a pobreza leva à violência. Se fosse verdade, a favela inteira estava matando todo mundo. A pobreza não leva à violência. A pobreza pode facilitar a violência, pode ser um elemento na criminalidade, mas ninguém é criminoso porque é pobre. Isso é uma falácia terrível. Mas lá, isso aí ganha um aspecto que a gente não conhece aqui no Brasil, por exemplo, que é o aspecto religioso. O cara realmente, além de ele ser pobre, tá danado, porque, enfim, é uma situação super complicada, tá toda a sensação de opressão está na cabeça dele. Inclusive a opressão pelo chefe religioso dele, é o cara que incute uma série de medos e uma série de coisas na cabeça do sujeito para dizer que ele, olha, se você se matar e se explodir, você vai para o céu, e você vai se dar bem. Não sei se vai pegar 72 virgens, mas vai se dar bem. E é muito complicado, porque daí o que acontece? Você tem todo um debate acadêmico sobre isso, que é, por exemplo, toda a linha de pessoas que seguem o que o Edward Said, aquele escritor palestino-americano, escrevia,
vão dizer, olha, é tudo culpa do outro, a culpa é do Ocidente, a culpa nunca é da pessoa e nunca é do que está acontecendo lá. Eu tendo a ficar com a visão da historiografia. Você pega o maior historiador militar vivo, que é o John Keegan, ele falava, quando teve o 11 de setembro, ele falou assim, não tem o que fazer, essa gente é atrasada, é uma religião atrasada e vão fazer, e vão continuar fazendo. O único jeito é lançar uma guerra contra eles. Talvez, muito provavelmente, a verdade esteja no meio do caminho, não seja nem tanto um lado nem tanto o outro. Mas eu acho muito difícil de aceitar a vitimização do terrorista por conta dessa situação de dificuldade, de pobreza e de que tudo é decorrência apenas da agressão externa a que eles são submetidos, ainda que ela exista. No próximo bloco, para onde vai o ódio? A religião pode fomentar o ódio? Qual o sentido de matar em nome de Deus? Um dos maiores desafios do Ocidente é separar o terrorismo da verdadeira fé islâmica. E aí a gente entra um pouco nessa coisa do nível pessoal mesmo, né? Do que esse terrorista ele pensa. Porque tem que entender uma coisa, quando você fala do terrorista islâmico, principalmente, que é a seguinte: nós temos essa visão individual do homem, que vem dessa evolução natural do Ocidente cristão, vamos dizer assim, judaico-cristão, que tem raízes gregas, né, helênicas, e você tem uma ideia de que a liberdade individual é essencial, que o direito individual é essencial e que a felicidade individual é essencial. A pessoa, dentro da filosofia, sem entrar aqui no mérito da religião em si, mas o sujeito se converte a Cristo é uma decisão individual. Assim que ele aceita Cristo, a religião diz que ele está salvo. E se ele está salvo por um gesto individual, significa que toda a sua decisão pessoal ela é sagrada também. E por isso que você não pode matar, você não pode cometer um crime, você não pode roubar, todas as decisões individuais suas são passíveis de uma punição ou, para colocar na figura, são passíveis de serem colocadas numa balança no dia do juízo final, que seja. Assim, filosoficamente falando. Isso a gente foi criado assim. As nossas raízes democráticas vêm dessa compreensão do limite do individual. Você tem que transformá-lo no sagrado e, ao mesmo tempo, tomar suas decisões e levar a sua vida em frente. O muçulmano, especialmente o fundamentalista, muito especialmente fundamentalista, ele acredita que tudo passa por uma decisão coletiva. Tudo na sua vida é um ato coletivo. Então, se o que ele fez é feio, entre aspas, ou é pecaminoso, haram, que eles falam, é uma coisa que não é certa, talvez no nível individual, por exemplo, cometer um assassinato, se aquele assassinato ele fizer sentido dentro do escopo de crença naquele momento e for bom para a comunidade, e não por acaso um conceito central do islamismo é Ummah, que é a comunidade mundial dos muçulmanos, que eles creem que, na verdade, que a ideia do califado original de Maomé era um califado único no mundo inteiro. Ou seja, submeter, né, Islã significa submissão, submeter o mundo a Deus, submeter às leis divinas. Esse sujeito está disposto a fazer alguma coisa que seja que é considerada errada, que é considerada pecaminosa, vamos dizer assim, se for para um bem maior. Eu tive agora no Afeganistão mês passado, e eu fui numa cidade chamada Sarubi, que é um lugar bem complicado, até um reduto talibã, é um lugar que não está pacificado, não está nem perto de estar pacificado. E esses caras lá, eu entrevistei 2 comandantes talibãs que tinham se rendido para o exército. E eu conversei um pouco com eles, eu falei um pouco dessa coisa da motivação deles e tudo mais, e ele falou, olha, é o seguinte, a motivação dele era bem pouco religiosa, na verdade, porque o Talibã paga melhor do que os americanos ou os afegãos. Paga muito melhor e o que ele sabe fazer é lutar. O cara está lutando há 40 anos, 30 anos no caso, então ele vende a sua qualificação técnica, que é empunhar uma Kalashnikov para quem paga melhor. E esses caras, ao mesmo tempo, ele falava uma coisa muito, muito interessante, olha, eu não sei se eu vou para o céu. Essa coisa de ir para o céu eu acho mais complicada. Mas eu sei que eu estou fazendo um bem para a minha família, para a minha cidade, quando eu ataco um americano, quando a gente explode um carro, bomba, ou quando se ataca aqueles caminhões-tanque que trazem suprimentos para as tropas da OTAN que estão no país. Porque eu estou combatendo o invasor e eu estou fazendo uma coisa que eu sei que Deus considera boa para todo mundo. Eu falei, tudo bem, mas se morrer um cara, o motorista do caminhão é paquistanês, o cara morreu, e aí? Olha, ele também vai para o céu, porque ele também é vítima, ele também está martirizado pela opressão do Ocidente. Aí não tem muito o que falar com o cara, né? Você fala assim, tudo bem, você tem um ponto, né?
Você pode concordar ou não, mas ele tem uma lógica que ele está trabalhando. Eles têm esse contato com o Ocidente, que vem já desde o século XVIII, XIX, que sempre foi muito conflituoso. E aí hoje você está numa época da internet, o sujeito lá, o Talibã tem Twitter, tem uma conta no Twitter, você pode ir lá, o tweet do Talibã. Facebook está lotado de páginas de fundamentalistas e gente pregando a destruição do mesmo Ocidente que deu aquele Facebook para eles. Então é uma relação muito complicada que eu acho que passa. Eu não sou psicanalista, eu sou jornalista, então eu sou especialista em psicanálise de boteco, não de psicanálise de consultório. Mas eu chutaria que você passa muito pela coisa do contato com a visão daquilo que você vê todo dia e você acaba desejando. E essa pulsão de morte, o cara tá disposto a morrer para anular essa situação, para mim parece trair uma grande dificuldade de lidar consigo mesmo e com o contato com esse outro e o que esse outro representa. Os terroristas que atacaram o World Trade Center e o Pentágono viveram tempos longos no Ocidente. Frequentaram universidades e escolas de pilotagem. Não eram pastores descidos às montanhas. Os comentaristas estranham. Como é possível? Moraram entre nós durante tanto tempo e puderam fazer isso. Ou seja, será que nossa sedução não funcionou? Justamente, ela funcionou demais, a ponto de eles terem decidido destruir o objeto de seus desejos. Sua guerra santa foi isso. Mataram os infiéis, nos quais receavam e desejavam se transformar. E mataram a si mesmos para nunca mais serem seduzidos. O principal teórico do fundamentalismo da Irmandade Muçulmana era um cara chamado Sayyid Qutb. Ele morreu cedo, morreu na cadeia, ele passou, acho que, uns bons 25 dos seus 40 e tantos anos de vida preso, mas ele conseguia publicar os livros, é uma coisa até curiosa. E os livros dele são citados, assim, toda a biografia do Bin Laden passa por ele. Ele é um cara que inspirou o Bin Laden diretamente. E a história dele é muito louca, porque ele começou a odiar o Ocidente depois de ficar 2 anos nos Estados Unidos. Ele era um professor muito famoso de literatura, era um cara dos altos meios literários e científicos do Egito na época do Nasser. E ele passou 2 anos numa espécie de intercâmbio acadêmico, e voltou de lá horrorizado. Nossa, as mulheres botam as pernas de fora, a cultura da violência, o racismo, que estava nos anos 50, estava aquela coisa, enfim, você via o racismo explícito nos Estados Unidos, negro não podia sentar ao lado de branco no ônibus, enfim, toda aquela coisa que os direitos civis, depois a luta pelos direitos civis amenizou. Mas é uma coisa muito complicada. Ele teve uma visão muito ruim daquela civilização ocidental. Alguém vai sempre dizer que, na verdade, ele não conseguiu ficar com nenhuma moça lá, mas isso eu acho que talvez seja uma maldade que as pessoas fazem. Não há nenhuma sustentação acadêmica para isso. Seria leviano dizer. Mas o fato é, ele teve contato com esse outro, ele teve contato com essa coisa diária que representava algo tão diferente e, ao mesmo tempo, tão tentador, porque você estava desafiando a tua religião, desafiando os seus princípios. Então, eu acho que esse conflito traz, e aí voltando à pergunta do Pondé no começo, fica muito difícil se amar o terrorista, mas você consegue entender que o ódio dele passa por um amor reprimido, talvez, em algumas coisas da nossa vida aqui. O Paulo, ele queria que você falasse um pouco do papel da mulher no mundo islâmico hoje. Ele te pergunta se existe alguma sociedade de maioria islâmica que seja democrática, que contemple a diversidade religiosa e onde as mulheres têm direitos iguais aos do homem. Eu acho que assim, você tem alguns países, pela minha experiência, alguns países em que a condição da mulher é muito boa, mas, novamente, é uma outra religião e é um outro quadro cultural. Não adianta a gente achar que a democracia ocidental vai estar aplicada nesses lugares como é aqui. Então, eu acho particularmente um problema. Por isso que eu gosto de viver no Brasil e não gosto de viver no Paquistão. É simples. Mas é uma coisa cultural, não tem a ver com uma escolha, um julgamento meu do que acontece lá. Agora, você pega países como a Turquia é um país extremamente secular, assim, até desde 1920, quando ele foi refundado a partir do fim do Império Otomano, é um país onde as mulheres gozam de vários direitos e não existe uma proibição pública e obrigações públicas. O que existe é um processo natural e cultural de reislamização que vem ocorrendo desde
dos anos 90, mais ou menos. Os partidos islâmicos estão no poder, mas ainda assim lá é tudo muito controlado pelos militares. Os militares não deixam a coisa descambar muito. Então você não vai ver uma aberração que era o Afeganistão, que todas as mulheres tinham que usar burca. Aquilo é uma coisa interessante que as pessoas não sabem, na verdade. A burca não é uma invenção do Talibã. A burca é um traje que as mulheres da etnia Pashtun, que é majoritária, mais ou menos 40% do Afeganistão, usam. E essas mulheres continuam usando. Você vai para Cabul hoje, eu tive agora em agosto lá, tem mulher de burca na rua o tempo todo. E elas certamente não estão de burca porque a polícia está mandando, como era no tempo do Paquistão, do Talibã. Agora, o problema é que eles pegavam as outras etnias, que mulheres que andam com cabelo solto, ou só com um lencinho, tem de tudo lá. As outras etnias eram obrigadas a usar. Qualquer obrigação é um problema, né? A mesma coisa no Irã. A obrigação de usar a hijab em cima, o chador, perdão, em cima da vestimenta, é uma coisa que é complicada. Eu nunca fui ao Irã, não tenho experiência pessoal para passar aqui, mas todo mundo que eu conheço que foi para lá sabe que é um país que as mulheres elas têm muitas liberdades públicas, elas fazem parte do governo, fazem parte das Forças Armadas, elas estão na vida pública, não é uma coisa que nem a Arábia Saudita, que elas estão trancadas em casa quase, mas ao mesmo tempo você tem limitações que são da leitura mais estrita do livro sagrado deles. Fica uma tentação muito grande aí para falar do ponto de vista desses estados, que assim, a tentação faltou um iluminismo para essa gente. Eles não tiveram iluminismo, não separaram estado de igreja, então vai sempre ser impossível você ter uma acomodação real com eles, porque falta controle racional ao debate. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que o ser humano é feito de racionalismo e de crenças. Né? Desde sempre o ser humano tem crenças que definitivamente não são necessariamente as coisas mais racionais do mundo. Então você tem que lidar com isso, somos humanos. Não adianta achar que aquele outro não vai estar no mesmo nível de conversa com você só porque ele acredita numa coisa que você não acredita. No nível bem primário, bem nosso mesmo, é impossível você amar de fato um terrorista, estar em consonância com a ideia do fundamentalismo islâmico, se você não está na pele dele. É basicamente impossível. E aí é parte da natureza humana você ter uma dificuldade em lidar com o outro. Tem anos de psicanálise para explicar isso.